Fala pessoal, tudo bem com vocês? O impossível aconteceu, meu Deus do céu, mas não para o Grêmio. Eu vou falar sobre isso. Uma vitória improvável, eu diria, mas ela aconteceu. E foi o jogo, talvez, da virada. E de virada, já com reforços. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Claro que eu tô feliz, né, rapaziada? Claro que eu tô feliz e confesso pra vocês que eu não imaginava. Depois de uma derrota para o Sport Recife em casa, o lanterna do campeonato, você vai jogar com o Atlético Mineiro, fora de casa, você coloca 3 pontos na conta do adversário. Mas vamos lá, né? O jogo é jogado e o lambari é pescado. Então vamos lá, vamos tentar competir, lutar e quem sabe voltar com um ponto. Essa era a estratégia do Grêmio. Ainda mais no meio de tudo que aconteceu durante a semana. Não estávamos falando apenas de uma derrota isolada para o Sport. Estávamos falando de uma campanha ruim, de uma proximidade com a zona do rebaixamento, de um técnico na corda bamba, de um elenco com vários questionamentos, de uma pressão gigantesca por parte da torcida, que inclusive apelou para a agressão no embarque para Belo Horizonte, o que a gente sempre condena, e não vão faltar aqueles que dirão que o Grêmio correu mais por conta disso. Não consigo compactuar, entender e aceitar esse tipo de coisa. E se você não concorda, beleza, tá tudo certo, se você quer continuar aqui, se você quer ir embora, eu não vou apoiar isso, mas jamais. Ah, mas tem que dar flores, então, protesto, cobrança, tá tudo certo. Agressão, emboscada da maneira que foi, isso não colabora. Só prejudica quem tá lá precisando respeitar as cores do clube, e eu acho que nesse domingo as cores do clube foram respeitadas finalmente, mas eu não acho que tenha sido por conta disso. Acho que os caras acordaram finalmente, porque eu não vou imaginar, você imagina você no seu trabalho, você tomando um apavoro e você rendendo mais. Não é assim que as coisas funcionam. A gente teve alguns efeitos práticos no time, gente. O futebol, ele ainda é feito de qualidade, mas é claro que tem outras coisas. Claro que tem uma motivação extra, uma pegada maior, uma competição que você precisa ter em relação ao teu oponente, um jogo psicológico, um momento certo de você atacar e defender. Tudo isso faz parte desse xadrez que envolve o futebol. Mas o futebol, acima de tudo, ele é qualidade. Se você não tem qualidade, dificilmente você vai conseguir alguma coisa. E o Grêmio tem carências significativas. E nesse time que foi jogar contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, o Mano Menezes pôde contar com, por exemplo, 2 jogadores novos, que estão no seu segundo jogo. E aí, claro, né, no primeiro jogo contra o Sport, cara, não dá nem pra gente classificar aqui, porque ali ninguém foi bem. E aí nós estamos falando de um primeiro jogo desses atletas. Eu tô falando de Fabian Balbuena, zagueiro paraguaio, e Carlos Vinícius, o centroavante que jogou lá na frente. Inegável. Eu não acho nem que eles sejam craque solução e que se tornarão ídolos do Grêmio, não é isso. Mas é fato que eles agregaram, que eles melhoraram. E aí você vê um pouquinho de qualidade a mais, você já vê uma diferença. Todo mundo cresce na volta. O Balbuena e o Kahneman fizeram um jogo absurdo, maravilhoso, de imposição. Vocês viram como foi o gol do Atlético Mineiro? Do meio da rua. Numa falha, evidentemente, ali uma desatenção de você não entender a jogada ensaiada do Atlético, do Hulk rolar para o Scarpa e deixar o Scarpa chutar. Ok, isso é um erro criticável e que passível de correção. Agora, foi a única maneira que o Galo entrou. O Scarpa, no final do segundo tempo, deu um chute depois que obrigou o Volpi a fazer uma defesa. De resto, bolas alçadas, algumas bolas paradas ou bolas que passaram perto, assim, mas nenhuma em que o Volpi precisou fazer um milagre na cara dele, nenhuma chance dentro da área em que o Atlético pôde concluir com liberdade, com tranquilidade, a não ser essa do meio da rua. E aí o Scarpa acertou um chute que, enfim, só o Volpi tomaria esse gol, como a gente brinca, né? Porque ele adora tomar golaços. Cara, porque é inacreditável onde a bola entrou. A bola sobe e quando ela desce, ela trisca o travessão e entra no ângulo. É inacreditável. Golaço. Numa velocidade a quase 100 km por hora. Então, assim,
A gente toma um gol quando, naquele momento, o Grêmio até competia, até encarava, até se defendia bem, buscava um ataque ou outro aqui e ali, né? O Kiko Oliveira tinha dado um arremate, a bola tinha passado perto e tal. O Carlos Vinícius fazendo um pivô, saindo para jogar muitas vezes, chamando a marcação, atrapalhando inclusive os zagueiros do Atlético. Gostei muito do Carlos Vinícius, porque ele não é um cara simplesmente posicionado lá na frente. Ele se movimenta, ele busca, ele atrai essa marcação, ele faz pivô, ele faz tabelamentos, ele incomoda ali. E isso gerou alguns espaços no ataque para o Grêmio, que tinha o Kiko Oliveira pelo lado esquerdo e o Alisson pelo lado direito. Tem algumas coisas que a gente precisa melhorar e vamos melhorar na sequência, do tipo, o Edenilson não é a solução para o Grêmio, não é, mas vejam só, o que direi do Edenilson? Ele empata o jogo no momento crucial do jogo, da partida, no momento crucial em que precisávamos, o Edenilson foi lá e empatou o jogo num gol absolutamente aleatório, um cruzamento do Marlon no escanteio, ele está acossado por 2 jogadores. Na sequência, o Arana fica segurando o Edenilson, mas segurando o Edenilson, o Arana por consequência. O Arana não salta na bola, ele não ataca a bola bate na cabeça do Edenilson, que praticamente se agacha, ela quica e vai num cantinho, no contrapé, em que o Everson, bom goleiro Everson, não consegue buscar. Uma bola que só poderia entrar lá, uma bola que só poderia ser cabeceada daquela maneira, uma tacada de sinuca, em que o Grêmio chega ao empate aos 44 minutos do primeiro tempo, ou seja, vai para o intervalo no 1-1, melhor dos mundos. Porque você está jogando com o Atlético fora, num time que preservou titulares, porque tem o confronto contra o Godoy Cruz, mas olha os jogadores que eu citei: Arana, Hulk, Scarpa, teve o Alexander, aquele que era do Fluminense, estava na Europa, que é muito bom jogador, Júnior Alonso na defesa. Então, assim, muitos titulares estavam jogando, o Alan Franco no meio. Era um time muito qualificado. O Hulk só o Hulk é meio time, né? Se deixasse ele chutar, e ele tentou, só que o Grêmio conseguiu ter uma estrutura defensiva que ofereceu poucos espaços à frente da área. Isso tem a ver também com uma outra mexida no time. Os 2 volantes escolhidos por Mano Menezes, Vila Sante e Cuejar. Eu não acho que o Cuejar tenha feito um jogo primoroso, até porque a gente está falando de 8 meses e o Cuejar tinha, sei lá, pouquíssimos jogos com a camisa do Grêmio. Finalmente, os caras botaram ele pra jogar do tipo assim: irmão, o negócio é o seguinte, você ganha mais de R$1 milhão por mês, você foi a grande contratação da janela em janeiro, você não consegue jogar, você teve lesão, tudo mais, questão de adaptação, chegou reclamando até do fuso horário na entrevista coletiva. Não, o problema vai ser o fuso, vai demorar uns dias para eu me adaptar ao fuso. Faça-me o favor. Então acho que botaram um tapinha nas costas do Cuejar e dizendo assim: ô colombiano, você joga muita bola, mas você precisa se mexer. Repito, não acho que ele tenha feito um grande jogo, até porque ele nem teria como por falta de ritmo, por tanto tempo afastado. Mas ele tem muita qualidade, ele é do setor, ele é do ramo. Então ele estando ali na frente da defesa do Grêmio, permitiu que muitas das segundas bolas que chegavam ali na intermediária, elas fossem mais clareadas com o pé do Cuejar. Não acho que ele tenha feito um combate tão grande assim, mas aí fica por conta da dupla Balbuena e Kahneman, que jogaram muito bem, e o Vila Sante, que é mais um mordedorzinho, né? Que tem uma nota triste, ele se machucou sozinho e de uma forma muito, assim, preocupante. A gente olha e já entende, e o Mano Menezes falou sobre isso, de que as primeiras informações é de que não é uma lesão muito simples. Então o Vila Sante vai desfalcar o Grêmio por um tempo. Vamos ver o tamanho da gravidade dessa lesão, que deve ser ligamentar. Ele saiu de muletas, inclusive, do estádio. Mas aí tem a boa notícia, se é que a gente pode colocar dessa maneira, que é a contratação do Arthur. Falei já num vídeo recente, né, que o Arthur está sendo repatriado, 29 anos. O Grêmio entrou num acordo com o jogador, com a Juventus. Ele deve ser anunciado a qualquer momento. A tendência é que ele chegue na quarta-feira. Já joga, inclusive, no fim de semana. Então, o Grêmio perdendo o Vila Sante e tendo o Arthur... Poxa, né, menos mal, né? Você perde um jogador titular, mas você está recebendo um cara que talvez até colocasse o Vila Sante no banco. O curioso é que ninguém confirma, evidentemente, né? Mas nem o Mano Menezes e nem o Alberto Guerra, das entrevistas que vi, eles negaram
Eles não quiseram falar a respeito, né? Mas eles negaram. Inclusive o Mano Menezes, quando o repórter começou a enumerar os reforços, né? Ah, você está recebendo aí o Éric Noriega, o Arthur e tal, jogadores que vão acrescentar. Hoje já tivemos aí o Balbuena, o Carlos Vinícius. E aí ele fala, o Marcos Rocha, do tipo assim, você está citando esses aí, faltou o Marcos Rocha ainda. E é verdade, o Marcos Rocha pode já reforçar o Grêmio na sequência, até porque o escolhido da vez para improvisar na lateral, porque é um problemaço que o Grêmio encontrou na lateral direita, foi o Ronald. E o Ronald, meu Deus do céu. Não quero ser definitivo com o menino, até porque ele é da base, ele foi uma referência da seleção sub-20 em várias competições, capitão, inclusive, da seleção sub-20, um menino que se falava maravilhas na base, e que não estava na sua posição de origem, que é a de volante, né, jogando ali como lateral. O Camilo foi mal por ali, o Gustavo Martins era a solução, mas machucou. O João Pedro, para mim, era a melhor situação possível. O João Lucas nunca foi. Então, assim, o Ronald estava quebrando um galho, mas ele foi muito mal, assim, sabe? Lento muitas vezes. Cara, tinha uma bola que às vezes para disputa, você viu o jogador do Galo para chegar e ele não chegava, e eu olhava assim, cara, você tá mais perto da bola do que o teu adversário, e ele não chegava. Então assim, uma lentidão, muitas vezes um erro de passe e tal, mas cara, precisava quebrar um galho por ali, e o escolhido da vez foi o Ronald. Do lado esquerdo, o Marlon acabou dando, não digo 2 assistências, né, porque a do Edenilson sim, mas a do segundo gol tem uma cabeçada, uma dividida no meio da área pro Balbuena fazer o gol, mas enfim, ele cobrou o escanteio do segundo gol também. Aí o meio de campo, né, com o Vila Sante, que acabou saindo pela entrada do Dodge, o Cuejara e o Edenilson, com o Kiki, o Carlos Vinícius e também o Alisson. E depois o Mano coloca o Riquelme, já no momento em que o Grêmio tá vencendo por 2-1, para desacelerar o jogo, né? E aí eu queria falar também sobre outro jogador, porque o Riquelme foi fundamental nessa vitória. Mas, inclusive, o Alex Santana, quando entra, muito, mas muito criticado. Inclusive, eu tô sendo cancelado, porque quando vários colegas recorreram a mim para perguntar qual era o momento do Alex Santana em São Paulo, no Corinthians, que o Grêmio estava contratando, cara, eu elogiei o Alex Santana. Não pelos últimos tempos de Corinthians, mas pela chegada dele. Depois ele teve lesões, perdeu sequência e tal, mas a chegada dele foi muito boa. Um cara que, assim, preenchia todos os espaços do meio-campo, um cara que tem um passe qualificado, um cara que é meio box-to-box, assim, sabe? Vai e vem, motorzinho e não para de correr. E de repente ele chega no Grêmio, não sei se pela falta de ritmo, não sei se por uma questão de talvez não quisesse ter saído do Corinthians, acontece, porque ele chegou muito emocionado no Corinthians, time do coração e tal, estava realizando um sonho, de repente ele é emprestado pro Grêmio. Talvez o cara não estava muito afim, né? Enfim, sei lá, muitas coisas. O Grêmio também não estava bem, mas enfim, muitas críticas ao Alex Santana. E eu nunca achei essa draga toda. Ele pode não ser um craque, mas eu nunca achei essa draga toda. Cara, ele entrou bem, tá? Eu não vou dizer aqui que ele foi o principal jogador do time, não é isso. Mas ele entrou segurando a bola, com experiência, com inteligência, e talvez ele seja isso mesmo. Um cara para grupo, um cara para entrar no segundo tempo, para compor um setor, para disputar, quem sabe, uma titularidade se ele tiver uma sequência, mas não que ele seja uma solução ali no meio. Hoje ele funcionou dessa maneira. O Riquelme, cara, assim, ele entrou com uma maturidade, uma frieza, ele tranquilo, Riquelme, que assim... E aí o terceiro gol passa muito por ele, né? Porque o Kahneman, senhor Kahneman, antecipa uma bola que vai tentar ser jogada por dentro pelo Atlético, ele antecipa e aí ele rasga a defesa do Atlético, achando o Riquelme, que tá de costas, com a defesa do Atlético meio desarrumada. O natural seria ele ou devolver esse passe para intermediário, o Grêmio ali tá prendendo a bola, segurando a bola, a gente já tá falando de acréscimos, ou então girar para um lado que tem um jogador pedindo também. Ele gira para o lado oposto, que tem um jogador do Galo, mas ele consegue o drible e ele gira para o lado oposto e serve o André Henrique sozinho, que chega na cara do Everson. E aí o Aravena entra, a defesa não percebe, uma desatenção completa do Galo e empurra para dentro do gol. Um gol meio Marcelinho Paraíba contra o Corinthians na final da Copa do Brasil de 2001. Tabelamento dentro da área na frente do goleiro. Negócio assim meio varziano até. Mas espetacular para o torcedor do Grêmio e lamentável para o torcedor do Atlético. Um 3-1 que assim lembrou aquele 3-1 também no jogo de ida da Copa do Brasil de 2016,
com aquele cruzamento do Jeromel para o Everton Cebolinha. Enfim, grandes momentos que o Grêmio viveu, com 2 gols do Pedro Rocha expulso. Enfim, e tivemos expulsões também. Porque aí o que acontece? O Grêmio vai para o intervalo com 44 minutos, empata o jogo, e aos 12 do segundo, o Marlon cobra o escanteio, tem uma dividida, e o Balbuena, a bola se oferece assim. O Balbuena, ele fuzila o Everson, ele enche o pé. Que atuação do Balbuena, cara. Defensivamente e ofensivamente. Puta, ele representou. Quando ele saiu comemorando assim, eu falei assim, caralho, um xerife. Puta que pariu, temos um zagueiro. Ele tem roupa de zagueiro, ele tem skin de zagueiro. O Balbuena, ele tem a skin do zagueiro xerife, do El General. Porra, cara, finalmente. Ele não vai jogar todos os jogos, ele tem só 33, ele já tem 33 anos, mas assim, cara, que liderança, né? Você via em vários momentos no escanteio ele organizando a galera, a entrevista que ele dá depois do jogo. Puta, sabe, isso faz diferença. Aí ao lado do Kahneman, faz diferença. O Kahneman estando em campo, eu sei que o Kahneman não é o mesmo Kahneman de 8 anos atrás, mas faz diferença, porque o Kahneman sabe o que o Grêmio precisava, o que o Grêmio tinha que fazer nesse jogo. E o Kahneman estava armando um ataque do time nos acréscimos do segundo tempo, mesmo o time ganhando fora de casa. Porque é isso que a gente precisava. E é isso que eu queria dizer para vocês. É claro que a vitória, pelo momento, era improvável. Mas o Grêmio, cara, eu vi a minha vida inteira o Grêmio fazer isso. É isso que as pessoas não percebem. O Grêmio não vai ganhar do Atlético Mineiro lá. Tá bom, achava até que não ia ganhar, mas tinha horas que eu parava e pensava assim, cara, mas o Grêmio nunca se acovardou para esse tipo de coisa. O Grêmio nunca se cagou perna abaixo para qualquer que fosse o adversário. O Grêmio nunca se preocupou que o time tal, o time X, o time Y gastava não sei quanto, que o estádio estava lotado, que tinha do outro lado o Romário, a Parmalat, um não sei quem. O Grêmio nunca se preocupou. O Grêmio simplesmente juntava a galera, o time que tinha, categoria de base, e dizia assim, vamos, porque é assim que o Grêmio conquistou 3 Libertadores e um mundo. Foi dessa maneira. Foi encarando os europeus lá, com o Renato Gaúcho fazendo 2 gols, com o Mário Sérgio desfilando futebol. Foi dessa maneira, encantando o Japão. Foi dessa maneira, em 83. Em 81, o Grêmio calou o Morumbi com o Baltazar de Deus, recebendo uma cabeçada de Renato Sá, matando no peito e colocando no ângulo do Valdir Pérez, goleiro da seleção. Calando o Morumbi, em 81, conquistando um primeiro título brasileiro do Grêmio. O Grêmio nunca se cagou para esses caras. Então, assim, o que faltava era esses caras entenderem a camisa que eles vestem. Essa camisa, muitas vezes, joga sozinha, com o pé de rato que for. Porque quando os caras entendem, caralho, eu tô jogando no Grêmio, então eu vou comer um prato de comida em cada bola disputada, puta que pariu, faz diferença. Faz diferença. Me perdoem o excesso de palavrões, mas é que assim, essa vitória, ela simboliza o que é o Grêmio. É o Grêmio que sempre saiu do Rio Grande do Sul, cruzou o Rio Mampituba para Santa Catarina e enfrentou qualquer time que fosse, no Brasil e fora dele. Aí a gente vai se amedrontar para um Atlético Mineiro? Porra! Finalmente acordaram. Finalmente acordaram. Esse é o Grêmio, esse é o Grêmio. Não é um Grêmio da virtuose, do futebol plástico, do futebol clássico. Não, não é. Nunca foi. Foi em alguns momentos com o Renato, ali 2018, 2019, nem em 17, quando ganhou a Libertadores, o Tri da América, que tinha Jael, Cícero, Bruno Cortez, Léo Moura, todos renegados, o próprio Maicon, que chegaram aqui e falaram assim, caraca, isso é o Grêmio. Então vamos jogar, vamos respeitar, vamos defender a honra dessa camisa e dessa torcida. Eu não sei se esses caras fizeram tudo isso que eu tô criando para vocês aqui nesse jogo. Talvez não, mas eu acho que um grãozinho de areia foi plantado. Eu acho que uma fagulha incendiou o coração desses caras, do Mano Menezes, do próprio presidente Alberto Guerra, para dizer o seguinte, peraí. Vamos organizar as coisas aqui. Aqui é Grêmio. Grêmio. Com todo respeito aos irmãos atleticanos, aqui é Grêmio. O Grêmio, ele é gigantesco. E a gente não pode
se amedrontar e se acuar com um time mequetrefe ou com um jogador vagabundo, ou com um jogador bunda mole, ou com um jogador que fica no não sei se eu vou. Não, não. O Grêmio nunca teve ou nunca precisou ter esse tipo de jogador. O Grêmio tem que ter jogador que queira jogar no Grêmio, que entenda o que é vestir a camisa do Grêmio. Balbuena entendeu. Carlos Vinícius entendeu. O Cuejar precisa entender. Precisa entender. E outros também precisam entender. O Arthur, que está voltando, sabe o que é isso. Mesmo que ele nem seja o volante mais aguerrido de todos os tempos. Porque ele é fabuloso, tecnicamente. É um jogador clássico, um craque da posição. Sempre foi. Mas ele sabe o que é vestir as cores do Grêmio e sabe o que é ser campeão com essa camisa. Então, ele querer voltar e querer vestir as cores do Grêmio nessa situação mostra que ele tem que estar no time. Entre outras várias situações. Então, o Grêmio simbolizou a sua história nessa vitória. Pode parecer um negócio minúsculo. Você pode até estar rindo da minha cara. Você pode até achar que eu estou debochando, ironizando, porque, 3 pontos contra o Atlético Mineiro num jogo regular de Campeonato Brasileiro é muito mais do que isso pelo que aconteceu nos últimos dias e pelo que pode acontecer daqui para frente. O Grêmio precisava reacender e ele reacendeu. Precisa manter, tem muito a fazer. Temos que chegar vivos em dezembro para que no ano que vem a gente possa viver uma nova história. O primeiro passo foi dado hoje. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau.